Salve meus irmãos, na paz do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe o dia dos irmãos. Quero deixar uma palavra que está lá em Apocalipse 13, do versículo 11 em diante. E vi subir na terra outra besta, que tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta, e na sua presença faz que a terra e os que nela habitam adorem-a, primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu, e a terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra, com os sinais que lhe foi permitido que fizesse, em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra, que fizesse uma imagem à besta, que receberá a ferida da espada, e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homens, e o seu número é 666. Amém, meus irmãos? Aqui a palavra do Senhor se refere, à marca da besta, que vai ser implantado na mão e na testa, E assim aqueles que não tiver não vão ter como comprar e vender. Por isso que o nosso Senhor Jesus, a nossa palavra de Deus, ela é caminho de salvação para nós, Se nós passar a obedecer ela, nós teremos intimidade com o Senhor e nos guiará até o fim da nossa vida. E assim nós temos que obedecer as Escrituras para que a gente não venha colocar essas coisas. Aqui está dizendo que nós não podemos colocar. Aqueles que servem a Deus, que buscam os caminhos da salvação eterna da alma, não vão poder colocar esse chip da besta. E aqui, no 16, está dizendo os servos também. Você que serve a Deus aí, vigia. Vigia. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos. Olha só, palavra forte. Essa palavra aqui é muito forte, meus irmãos. É um alerta de Deus para a sua vida, para a minha vida. Que assim nós não venha a ser enganado pelo diabo. Porque aqui, no versículo 12, capítulo 13, versículo 12, está escrito assim, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra... Não é esse aqui, é o 11 que eu queria ler. O 11 está escrito assim, e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro. Quem que é o cordeiro que a palavra se refere aqui? Nosso Senhor Jesus Cristo. Semelhante. Semelhante é igual? Não, é parecido, Olha como que o diabo é enganador, meus irmãos. Ele vai vir enganando a muitos. Por isso que nós temos que se firmar na palavra de Deus, para que nós não sejamos enganados. E aqui, no 13 está escrito, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu e a terra, à vista dos homens, ao ser humano, nas vistas do ser humano. E aqui, quero deixar para a meditação, junto com esta palavra, em 2 Coríntios 11, versículo 14, está escrito assim, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Olha só,
Então, ele vai se transfigurar em anjo de luz para enganar o povo. Então, nós temos que estar firmado na palavra do Senhor, né? Para que nós não venhamos a ser enganados. E nós jamais podemos colocar esse chip da besta, que tanto na mão direita. Inclusive, esses dias eu estava vendo um vídeo de um casal que estava fazendo um passeio pela China. Meus irmãos, você quer ver o que o Brasil, nosso país vai virar, o mundo inteiro vai virar? Olha para a China. Olha para a China, que a China já está criando muitos tipos de robôs. Já pessoas lá compram através do sinal na mão. Olha só, se atentem. Então, eles acham, estão sendo enganados, eles acham que ainda não chegou. Esse rapaz mesmo, ele fala, ó, gente, não precisa se assustar, que isso aqui não é a marca da besta. Meus irmãos, o diabo é enganador. Satanás nunca vai chegar para você falando que é ele, não. Ele vai sempre colocar uma pedra de tropeço no teu caminho, mas com travesseiro, hein? Ele nunca vai chegar te mostrando as garras e os dentes dele, de Satanás. Então a gente precisa se atentar para a palavra de Deus, que é caminho de salvação. Então essa palavra aqui, ela é muito forte. Aqui é um alerta de Deus. Ó, e aquele Elon Musk lá, aquele homem rico lá, bilionário, ele mesmo tem falado nos vídeos dele que os robôs estão sendo criados para diminuir a carga de trabalho para o ser humano. Vai ser colocado um salário para as pessoas não precisar trabalhar. E tem um pastor de São Paulo, ele chama Rodrigo Cruz, é um homem que prega a verdade da palavra de Deus. Ele diz que ele teve uma visão, Deus mostrou para ele, acho que foi em sonho, que os robôs matavam a pessoa dentro de casa. Você acha que esses robôs que estão sendo criados para fazer faxina em casa vai ser bênção? O ser humano, ele quer sempre a mordomia, o comodismo, né? Então, se a gente não se atentar para as escrituras, para a palavra de Deus, todos nós vamos ser enganados. Porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Eu venho trazer esses vídeos aqui para alertar, para orientar, para ti. Não é que não é eu aqui. É a palavra de Deus, é o Senhor Jesus que está vos guiando para a verdade. Porque Jesus disse em João 14,6, eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E Jesus, ele é o nosso verdadeiro caminho. Caminho de salvação eterna da nossa alma. E aqui fala, né, sobre o cordeiro. E que eu vi subir da terra outra besta. E tinha 2 chifres. Olha a palavra, meus irmãos. Olha a palavra. Se atento para a palavra. Versículo 11. E vi subir da terra outra besta. E tinha 2 chifres. Quem tem chifre? Satanás. Semelhante aos chifres, semelhante aos de um cordeiro. Aqui o cordeiro é o nosso Senhor Jesus, mas o diabo é enganador e falava como o dragão. Quem que é o dragão? Tá vendo, meus irmãos? O diabo é enganador. E aqui, ó, quero deixar mais uma palavra que está lá em 2 Coríntios também, capítulo 4, versículo 4. Tá escrito assim, ó: dos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Nós não podemos ser incrédulos à palavra do Senhor, porque os incrédulos não herdarão o reino de Deus. Eu no passado eu era incrédulo, nem pegava a Bíblia para ler, não acreditava nas escrituras. Aí depende de eu e de você abrir o coração e a mente para entender as escrituras e aceitar a palavra do evangelho. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Meu Deus, palavra poderosa, forte, né?
Então, meus irmãos, vamos se atentar para a palavra do Senhor, para que nós não sejamos enganados. Aleluia. Quero deixar mais uma palavra aqui. Versículo 14. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Versículo 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Outro detalhe aqui está falando sobre idólatras, né? E aqui mesmo, ó, versículo 15, que eu tinha lido, capítulo 13, versículo 15, está escrito assim, ó: e foi-lhe concedido que desse espírito desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Idolatria é uma imagem que vai ser criada. Meus irmãos, se passar a crer e adorar uma imagem, o espírito enganador entrou na tua vida. Você está entendendo como que é a palavra? Ela é mistério espiritual. A palavra de Deus, ela é espiritual. Por isso que se a gente não entender as escrituras, a gente não compreende ela. É só uma leitura qualquer. Então aqui vai ser criada uma imagem da besta. E aí você passando a acreditar naquela imagem, tua mente é cauterizada. Acreditar naquilo. Se atentem para a palavra de Deus. Abre seus olhos espiritual para compreender as escrituras. Dê valor a homens e mulheres de Deus que têm pregado a palavra de Deus, que têm tentado abrir teus olhos para a verdade do Evangelho. Vamos buscar Deus, meus irmãos. Tempos são maus, as obras das trevas não param, o diabo não brinca, ele quer a tua alma, a minha. Então vamos buscar uma casa de oração, procurar entender a Bíblia Sagrada, que é um alimento para nosso espírito. E assim nós passamos a compreender os caminhos que o Senhor tem para nós, que é de bem e não de mal. Meus irmãos, a gente pode ver que nesses tempos atuais, muitos casamentos estão sendo destruídos por causa de jogos. Jogos são malignos. Jogos são obras das trevas. O diabo não vem, é o que eu falei. Ele não vem te trazendo um prato feio. Ele vai trazer um prato maravilhoso. Jesus foi tentado. O diabo falou para Jesus: se prostra e me adora, que eu te dou toda a glória desse mundo. Muitos têm adorado a Satanás e não têm percebido. Esses jogos que faz você ganhar dinheiro, isso é maligno. Pode ver que você começa a jogar. Eu conheço pessoas que estavam jogando esses jogos, ganhando dinheiro no celular, perdeu o emprego, está vendendo as coisas de casa para poder pôr dinheiro nesses jogos. Eu conheço uma moça que o casal se separou porque o homem falou para ela: para de jogar essas coisas, isso não é de Deus. O homem já usou, Deus usou a boca dele para alertar. Ela, com a mente cauterizada, não parou, perdeu o casamento. Então é preciso entender a palavra de Deus, querer ouvir e não ser incrédulo. Você vai esperar teu casamento ser destruído, tua família ser destruída? Você tem que morar na sarjeta?
por falta de obediência à palavra de Deus? Perder tudo? Deus não quer isso para nós. Só que depende de eu e de você querer buscar os caminhos da salvação. Você tem um livre-arbítrio. Ninguém te obriga a servir a Deus. Mas ou é salvação ou é condenação. Só existe dois caminhos: céu e inferno. Então se atente para essa palavra que Deus trouxe ao meu coração para trazer para os irmãos hoje. E se atentem. Quer ver as tragédias que vai estar acontecendo no nosso mundo? Olhe para a China. Mas busque a Deus. Busque a Deus, que só a tendência é piorar, porque Jesus está voltando e Ele quer buscar os verdadeiros adoradores. Os que adoram o Pai em espírito e em verdade. Amém, meus irmãos? Coloque essa palavra no seu coração. Que Deus possa abrir teu entendimento, te dar sabedoria e te guiar pelos caminhos retos, caminhos de bem, não de mal. E Deus possa te orientar através desta palavra de hoje, que você possa meditar e queira buscar mais de Deus. Queira buscar mais. Porque o diabo não brinca. Ele quer derrubar eu e você, quer destruir tua vida, te entristecer, te isolar, colocar mágoas no teu coração. Mas Jesus veio para te dar vida, e vida é uma abundância. Amém? Que Deus abençoe o dia dos irmãos. Agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém.